Vamos pro Atlético Mineiro! Quase 5 anos depois, para conseguir vencer o Atlético. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o São Paulo vence o Atlético Mineiro por 2-0. Depois de quase 5 anos desse tabu maldito que a gente tinha contra esses caras, meu. A gente era zoado por esse timinho do Atlético Mineiro, por esse tabu que a gente não ganhava deles desde 2020. Não ganhava deles nem no Morumbi e nem na casa deles. Mas depois de 5 anos, vencemos o Atlético Mineiro no Morumbi. 2-0, acabou o tabu. Fim de tabu. O São Paulo volta a vencer o Atlético Mineiro em uma vitória gigante, que deixa o São Paulo coladinho no G4. No momento, o São Paulo chegou aos 32 pontos no 7º lugar. 6º lugar é o Mirassol, também ali com 32, e o Botafogo também com 32 na 5ª posição. O Botafogo tá à frente do Mirassol devido ao número de vitórias. E assim, mano, o São Paulo tá coladinho com esses times, tá coladinho. Cara, se continuar nesse embalo, eu vou te falar coisa, mano. Ninguém vai parar a gente. Cara, se nem o Sport, cara, que abriu 2-0 conseguiu parar a gente, quem dirá o próximo adversário? O Cruzeiro? Aguarde. A gente vai vencer vocês aí em Minas e vamos continuar rumo à liderança. Irmão, eu vou fazer uma meta aqui. Até o final desse ano, eu acredito, título da Libertadores e quem sabe, meu, um título do Brasileirão. Imagina se o São Paulo conquista o Brasileirão. Cara, por que eu tô levantando essa tese aqui? Sim, o São Paulo tá 11 pontos do Flamengo, mas dá pra acreditar, mano. Igual fez em 2008, uma arrancada histórica. Saiu lá da parte ali de 5º, 4º colocado ali, que tava ainda brigando ali pro G4, pra ir pra liderança na reta final, rapaz, embalar uma sequência de vitórias impressionante. Dá pra fazer isso, cara. É possível. E se o Flamengo der um tropeço, Flamengo, Palmeiras, esses times da parte de cima, a gente pode sonhar com um título, cara. Não falando assim, com clubismo não, sem clubismo. Dá pra gente chegar lá na liderança, cara. Mano, tá na chapa, mano. É tentar chegar, mano. Eu sei que é muito difícil a gente ser campeão brasileiro, mas que pelo menos, cara, fique no G4. Cara, esse time do Crespo joga futebol, é o futebol 2.0, cara. Se eu vou falar uma coisa, se ele tivesse chegado desde, tipo, a eliminação do Paulista, pelo menos ali, eu acho que no Brasileirão, cara, a gente estaria na liderança já. E disparado muito na frente dos outros adversários, cara. Cara, eu não entendo por que eles não contrataram o Crespo em março, abril. Porque, mano, assim, com esse futebol que o São Paulo tá apresentando, se estivesse com ele desde o começo do ano, com esse futebol, cara, com certeza o São Paulo estaria na liderança. Mas por enquanto a gente vai ter que amargar um 7º lugar mesmo. Mas ainda colado no Botafogo e no Mirassol. E agora é o seguinte, mano, o próximo jogo é o Cruzeiro. Meio de semana agora vai ter Copa do Brasil, o São Paulo não vai jogar porque tá eliminado. Cara, dá pra vencer o Cruzeiro com o futebol que tá apresentando. O Cruzeiro ainda, que é pipoqueiro dentro de casa, conseguiram a proeza de perder pro Ceará e pro Santos. Pro time horroroso do Santos, que tomou de 6 do Vasco no Morumbi. Então, cara, o São Paulo tem totais condições de vencer um pipoqueiro time do Cruzeiro e continuar a sequência, mano. Dá pra continuar. Eu não sou clubista, mas eu acredito no título. E vocês acreditam aí no título? Enfim, mano, vamos falar agora do segundo tempo. No primeiro tempo, esqueci de falar de 2 lances importantíssimos. Um chute do Bobadilha, que passou pra fora, muito perto, quase o 2º gol. E o Ferreirinha, que recebeu uma chance na cara do gol, meu. Era só fazer, Ferreirinha. Ele bateu meio ali cruzado e o Everson catou. Era pra ele ter chutado mais forte, meu, mais alto. Talvez se fosse isso, talvez o Everson não teria chance, mas tudo bem. Acontece. Depois disso, no segundo tempo, teve aquele gol ali no final anulado do Atlético Mineiro e mais nada do São Paulo. Segundo tempo também, meu, bem morno. Até pelo menos os 70 minutos de jogo. Nada tinha acontecido, praticamente. O Atlético Mineiro deu uns 2 chutes a mais, porém, sem muito perigo. E já o São Paulo só foi dar o seu primeiro chute no segundo tempo aos 70 minutos. Com o André Silva, que foi travado ali no rebote, veio o Rodriguinho, que mandou pra fora. Teve um outro chute também ali, que o Everson catou sem muitas dificuldades.
O São Paulo, ali em um intervalo de 5 minutos, fez 4 finalizações. Foi o melhor momento do São Paulo ali no segundo tempo. E depois disso, o São Paulo continuou pressionando. Porém, sem muito perigo também. Até que aos 80 minutos, 83, quem recebeu a bola foi o Tapia, no belíssimo cruzamento. Pra ele escorou de cabeça pro fundo do gol. 2-0 São Paulo, para ampliar a vantagem e pra selar de vez a vitória. Depois disso, o São Paulo só teve o trabalho de administrar o jogo. O Atlético ainda no final deu uma pressionada e ainda teve bola da trave do Gustavo Scarpa numa batida de falta. Mas depois disso também não teve mais nada. Fim de jogo, 2-0 São Paulo e uma vitória espetacular. Depois de quase 5 anos a gente vence os caras, meu. Vitória histórica do São Paulo. Excelente vitória. Vamos agora para a nota dos jogadores. Em geral, assim, mano, tá muito boa. Principalmente ali falando em geral do ataque, meio campo e defesa. Vou falar uma coisa, tá bem a nota dos jogadores. Para começar, Rafael. Hoje o Rafael vai ser 7. 7, tranquilo. Ferrarese. Aqui no aplicativo ele teve a melhor nota, que foi 8. Eu vou dar aqui pro Ferrarese 7,5. Alan Franco. 7 também. Sabino, não foi mal hoje, 6,5. Cedric. Deu assistência pro gol do Tapia. E vai receber aqui hoje, mano, vai lá, 6,5. Bobadilha, também deu assistência. 7, foi muito bem Bobadilha hoje. Pablo Maia fez um dos gols. 8, jogou bem. Marcos Antônio, infelizmente, teve que ser substituído ali. Mas, olhando assim o primeiro tempo ali, o que ele jogou, né? Pelo menos ali uns 7. Foi bem. Enzo Dias, não foi mal não. Apesar que tomou amarelo. Porém, pra mim ainda é uns 6,5. Eu tiro meio ponto por causa do amarelo. André Silva. Vai lá, 6. Nota média. Ferreirinha. Não foi mal no jogo de hoje, mas também não foi aquela coisa também não. 6, tá na média. E também, cara, eu esqueci de falar do Ferreirinha. Eu diminui um pouco da nota dele, que o primeiro tempo dele era pra uma nota 7. Mas caiu pra 6 por causa do segundo tempo, que foi bem fraco mesmo, mano. Agora pra começar com o Rodriguinho. 7. Não foi mal o Rodriguinho, não. Luciano. Entrou 63, mas também não fez muita diferença. Vou de 5,5. Gonzalo Tapia. Fez um dos gols e vai receber 8. Mesma coisa do Pablo Maia. Muito bem também hoje o Tapia. Fez mais um gol. E ele, cara, vem jogando até que, nos últimos jogos, até que bem. Depois de ter jogado bem mal contra o Corinthians mesmo, ele vem balando uma boa sequência de jogos bons. E pra fechar o técnico do Hernan Crespo, eu vou dar aqui pro Hernan Crespo 8. Foi bem nas substituições hoje, substituiu certo e que fez o time conseguir vencer o jogo. Tanto que colocou o Tapia, que decidiu o jogo. Rodriguinho, que entrou no lugar do Marcos Antônio ali no final do primeiro tempo. No segundo tempo foi bem também. Ali, vem jogando muito. O moleque e o Luciano, é aquela coisa, né? Não apareceu tanto, mas em geral substituiu bem. E o São Paulo conseguiu a vitória. Isso, no fim, é o que importa. Não é a atuação de um jogador só. O que importa é o coletivo todo. E o coletivo do São Paulo hoje foi muito bem. Estamos se entendendo bem e o São Paulo venceu mais um. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Curtam bastante esse vídeo. Compartilhem. Me sigam nas minhas redes sociais aqui também. No TikTok. Também tem no Quai e no YouTube. Então me sigam lá também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!